Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sinduscast. Eu sou Eduardo Brown, sou economista, sou sócio da Braucom Engenharia. E para você que não conhece ainda o Sinduscom, ele é o sindicato da indústria da construção civil, especificamente aqui do Rio Grande do Sul. E hoje é a principal voz do setor aqui na região. Mas além de representar as empresas, o Sinduscom também busca trazer desenvolvimento, qualificação e também boas práticas para empresários, seus associados e para a comunidade. E para levar essa missão ainda mais longe, a gente criou então o nosso Sinduscast, especificamente do Vale do Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, para a gente poder trazer profissionais, empresários, gestores, para compartilhar um pouquinho suas experiências, trazer insights e a gente entender um pouquinho sobre as novas tendências do mercado. E para me ajudar, eu tenho aqui comigo a Caroline. Olá, pessoal. Eu sou a Caroline Rezende, eu sou engenheira civil, sou sócia da Braucom Engenharia e hoje estamos aqui no podcast recebendo nossos amigos da ConstruFlow. Estou aqui com o Cícero Salaberry, ele é CEO e cofundador da ConstruFlow, e com a Mariana Ramalho, ela é sócia e CEO da ConstruFlow. O Cícero, ele é engenheiro civil e tem uma ampla experiência em projetos de grande porte, coordenação de BIM e gestão estratégica. E ele, como CEO e cofundador da ConstruFlow, ele lidera a digitalização de processos no setor da construção civil. E a Mariana, ela já tem 9 anos de experiência no setor e está atuando em foco com operações, sucesso do cliente e transformação digital. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que está muito em alta, né? A inteligência artificial. Mas vamos trazer um papo um pouco para como ela está acontecendo na construção civil, nos nossos canteiros de obras e também nos escritórios. Então, passo a palavra para o Cícero para contar um pouquinho como ele chegou onde está hoje na ConstruFlow e como a inteligência artificial começou a fazer sentido na vida dele. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Acho que é sempre interessante a gente ter discussões para fomentar principalmente e que as pessoas vejam experiências e se empolguem principalmente com tecnologia, né? Que a gente gosta bastante. Então, eu sou natural de Santa Cruz, sou engenheiro civil, me formei em Porto Alegre na URGS, mas sou natural daqui. Meu pai tem uma construtora em Santa Cruz, a Ciclo Construções, e eu sempre gostei de obra, sempre gostei mesmo. Então, logo depois de formado, na verdade, meus estágios sempre foram em obra, logo depois de formado foi em obra, mas a tecnologia veio em determinado ponto, por volta de 2014, 2015, quando eu tive acesso a modelos BIM, que eu achei muito interessante. Então, poder ver a obra antecipada no 3D me empolgou bastante. Só que eu não via isso no cenário acontecendo. As pessoas muito falando em 2D, poucas pessoas falando em BIM, muita gente na arquitetura falando. Então, legal, os arquitetos já estavam bem avançados no 3D, mas a instalação e aquela questão da obra específica não. Então, comecei a minha vida na tecnologia por BIM em 2015, quando fundei a minha primeira empresa chamada Projeta BIM. Depois, eu fui para São Paulo, uma outra startup chamada Ambar, onde eu conheci a Mari, trabalhei com ela lá. E depois, juntos, pós-Ambar, a gente resolveu montar a ConstruFlow, que é uma plataforma de gestão de erros de projetos. Então, sempre ligado à tecnologia. E hoje a gente já está aí 5 anos com a ConstruFlow e 5 anos de parceria com a Mari. E Mari, queremos saber um pouco de ti também. Qual é a tua história dentro da ConstruFlow e como começou esse teu interesse pelo assunto? Boa. Primeiro de tudo, obrigada, gente, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Bom, contando um pouco de mim, eu venho de Tramandaí, uma cidade mais no litoral aí norte, um pouquinho no interior do Rio Grande do Sul. E lá eu sempre tive muito interesse em tecnologia, apesar de não ter tanto contato e às vezes parecer ser algo um pouco distante, né, da realidade, principalmente pensando no cenário de construção civil no litoral. Quando eu entrei na faculdade, em torno de 2014, então estava começando a minha vida universitária aí, eu comecei a estagiar em alguns lugares, mas muito focado em escritório, com laudas, e aí eu sempre pensava do tipo, putz, mas como que eu vou me formar se nunca pisar em um canteiro de obras? E aí começou a minha saga de conseguir um estágio, então, para atuar em obras. Passado isso, foi onde eu entrei na Ambar, então a empresa que o Cícero comentou aí, isso foi ali em torno de 2018, e lá eu comecei a ter contato com obras, principalmente com industrialização, porque, enfim, fornecíamos ali kits para grandes construtoras. E aí eu entendi que, eu quero qualquer coisa menos trabalhar em obra agora, porque tem
zero inteligência por trás desses processos que eu acabava vendo na obra como um todo, e eu queria poder ajudar a atuar nisso e trazer mais eficiência. Então, após isso, eu fui me direcionando dentro dessa empresa para outros setores de planejamento, enfim, e foi onde eu tive a oportunidade de começar a construir a ConstruFlow aí em parceria junto com o Cícero e com o Rodrigo, que é um outro sócio nosso. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar entendendo um pouquinho a ConstruFlow, se ela já nasceu como uma empresa que engloba IA, se naquela época nem era falado nada disso, Não. E como é que foi introduzido esse assunto para algo interno da empresa. Legal. Não, a gente fundou ela em agosto, setembro de 2021. Não era tão popular assim, óbvio que sempre teve inteligência artificial, muito mais por trás dos panos, não tão na front pós-lançamento do ChatGPT. Auge da pandemia também, né? Então, aquele auge da movimento pandemia. de todo mundo voltando, trabalhando de casa, entendendo como que isso funcionava. Então é bem isso. O fenômeno da vez era poder trabalhar de casa online, né? Não era não chegava a ser inteligência artificial. E a gente resolveu implantar a inteligência artificial logo em seguida do lançamento do ChatGPT, que foi novembro de 24? Novembro de 23 de novembro de 23. Isso. Então, em janeiro de 23, a gente já implantou a API da OpenAI dentro da plataforma, muito mais como curiosidade para saber o que as pessoas perguntariam para uma inteligência artificial. Essa era sempre nossa curiosidade, porque assim, tem o ChatGPT, mas eu não sei o que tu pergunta, a menos que eu te pergunte, cara, que como tu está usando. Então, nossa curiosidade era saber, mas o usuário da nossa plataforma, hoje a gente tem 3 mil usuários, se a gente colocar só uma caixinha em branco, o que ele vai perguntar? E isso foi o primeiro passo. E a gente viu que era muito interessante. As pessoas gostariam de saber muito sobre normas. Então, a maioria das perguntas era assim, tem um problema tal, o que a norma fala? O que a norma dos bombeiros fala? O que a norma de estrutura fala? Então, a gente começou a perceber que as pessoas gostariam de saber muito disso, especificamente sobre isso. E aí, a gente viu também que o uso dela começou a decair ao longo do tempo. Então, as pessoas tinham curiosidade, faziam as perguntas, mas elas não eram usuários ativos em relação àquilo. E a gente resolveu fazer um segundo teste de, ao invés de botar uma caixa em branco, a gente colocar um botão que já faça algo com inteligência artificial sem ela saber que é inteligência artificial. Então, utilizar muito mais por trás, como um back nosso, do que propriamente dito a pessoa entender que é IA. E o que a gente fez? A gente fez a leitura dos nossos quase 1 milhão de erros de projetos. A gente entendeu qual era a característica daquele apontamento que era resolvido muito mais rápido. Então, quais eram as características? Se ele tinha, no caso, eram apontamentos escritos até 50 palavras, começando com o verbo. Então, a gente colocou um botão de reescrita. Então, a pessoa fazia a descrição do seu apontamento, olhava aquele botão de quero reescrever meu apontamento, clicava, reescrevia de uma forma bonita, e aí ele clicava aceitar e a partir daí a gente começou a utilizar em escala a inteligência artificial dentro da plataforma. Então, é muito legal que esse entendimento nosso de se deixar para o usuário tomar uma ação, dificilmente ele vai tomar uma ação em branco, assim. Se a gente colocar uma delimitação ou um direcionamento, aí sim ele vai utilizar IA. Então, a gente começou a perceber esses comportamentos dos nossos usuários, né? Acho que eu posso contribuir também pensando nesse início de outros aplicativos que a gente já usa no nosso dia a dia e muitas vezes não se dá conta. Então, iFood, Waze, tem muita IA por trás. E eu não saio de uma página em branco, eu já sou guiada dentro do aplicativo. O que eu tenho que fazer para conseguir ali o meu objetivo de uma maneira mais fácil e rápida, né? Então, a gente se inspira muito nisso, falando aí de ConstruFlow, encurtar esse caminho. A própria Amazon, né, indicando pra gente os produtos. A gente nem queria, mas é justamente aquele... Já que tá ali, né? O Instagram, as redes mais sociais, né? Então, a gente começou a perceber que justamente isso. Teria que ir muito para esse lado de a pessoa não... Especificamente não saber que, estou usando IA, mas traz um benefício para ela. Perfeito. E tão importante quanto a gente falar da tecnologia em si, também acho que é interessante a gente entender um pouquinho em qual momento isso está sendo aplicado. A ConstruFlow trabalha muito forte no planejamento, no desenvolvimento do projeto da obra, não necessariamente no canteiro inicialmente. Qual que é a visão de vocês? Isso tem uma intenção por trás ou foi algo mais natural e orgânico?
Na verdade, a ideia da ConstruFlow veio já antes da Projeta BIM, que já trabalhava, que era a nossa empresa de gestão de compatibilização de projetos. A ideia, por eu ser engenheiro de obra, de olhar aquele desenho em 2D e falar, pô, faltou um olhar crítico aqui, né? Poderia ter sido mais detalhado. Então, a gente deu um passo atrás, entendendo que o fim da cadeia obra, muitas vezes, não tem opção. Ele recebeu aquele projeto, ele precisa executar aquele projeto. Então, a gente sentiu que para impactar a construção civil, a gente teria que dar um passo antes e ir para a parte de projetos. Então, por isso que a gente fundou a nossa primeira empresa, que era modelagem e compatibilização de projetos em BIM, e depois a ConstruFlow, que na verdade era uma escala da Projeta BIM, porque a Projeta BIM a gente prestava serviço, então esse serviço é muito difícil de ser escalável, e a ideia foi ir para uma plataforma para, ao invés de eu ter 1.000 erros, 2.000 erros dentro da minha empresa Projeta BIM, eu tenho 1 milhão de erros, um comportamento muito maior para a gente entender onde está os principais problemas da construção civil no setor de projetos. Então, a gente deu esse passo atrás, por isso que a gente escolheu a área de projetos. Legal. E hoje se estende, né? Para canteiros, pós-obra, assistência técnica. Então, tem todo esse envolvimento de diferentes times e etapas dentro de um único empreendimento ali na plataforma. Perfeito. E hoje, dentro da ConstruFlow, se a gente for analisar assim, mais especificamente, quais são os pontos de contato do usuário com a inteligência artificial? Ele interagindo, mesmo sem saber, muitas vezes, que está utilizando, né? Hoje dentro da plataforma, sim. Então, a gente tem... São 3 produtos, na verdade. Esse botão que reescreve. Uma outra parte que ele faz uma busca dentro da própria ConstruFlow de informações. Então, quero saber como criar um novo usuário. Ele faz uma pergunta, uma IA responde. E o terceiro ponto, que é o nosso xodó, é o nosso produto que a gente mais trabalha hoje, ele se chama Smart Docs, que é eu poder fazer uma pergunta, ele buscar em todos os documentos que estão dentro da ConstruFlow ou no nosso parceiro Autodoc, e ele traz uma resposta. Então, eu posso ter uma planta com diversas informações e eu quero saber ou comparar 2 informações. Eu tenho um memorial descritivo que diz que o meu piso do hall é 60 por 60, piso cerâmico, e dentro da planta ele diz que é 80 por 80. Então, eu posso perguntar, na IA, pergunta qual é o piso do hall. Ele vai lá, busca no memorial, busca na planta e me dá uma resposta dizendo, nesse caso, que tem divergência de informação. Então, ao invés de um humano ficar abrindo diversos documentos, a IA abre os documentos e já me dá uma resposta. Então, hoje, esse é o nosso xodó, que se chama Smart Docs. E a gente percebeu que a adesão disso, né, foi muito grande, porque muitas vezes quando a pessoa chega em uma plataforma aberta, enfim, para fazer esse tipo de interação, existe ali uma questão de alucinação ou falta de confiabilidade na resposta. Então, esses são alguns pontos muito fortes também do Smart Docs, onde quando chega a resposta, a pessoa tem a referência, ela consegue ver qual foi o documento utilizado, qual o trecho dele grifado. Então, isso é muito bacana, que eu estou segura que a resposta que eu estou recebendo realmente existe, está ali no meu documento, e a partir dali eu consigo fazer um e-mail, criar um apontamento, passar isso para frente, compartilhar com os envolvidos. Perfeito. E acho que uma das questões mais faladas quando a gente pensa em principalmente lá no início, era, é divertido, é legal, mas como é que eu transformo isso em ganhos reais? Vocês, no contato do feedback do cliente da ConstruFlow, isso tem se realizado em ganho de performance, em ganho de produtividade? Menos do que o esperado ou o desejado, mas sim, ainda tem. Eu vejo o caso que a Mari falou, o medo da IA errar e a aversão ao erro inicial, ou seja, a IA errou uma vez, ela não presta, mesmo que os nossos colaboradores errem também, e a taxa é muito maior de erro de um colaborador nosso do que a própria IA, a gente espera que a IA seja 100%. Então, no meu entendimento, a adesão ainda não é maior por pequenas alucinações, que a palavra é utilizada, né, para o erro, uma palavra mais bonita, para o erro da IA, que se chama alucinação. Então, as pessoas têm esse medo e ficam com o pé atrás por causa disso, acabam não utilizando. Mas, infelizmente, o humano erra mais que a IA. Sim. E a ConstruFlow sempre teve, né, essa base tecnológica, mas eu quero saber um pouco, assim, internamente da equipe, da ConstruFlow mesmo. Foi orgânico essa introdução da inteligência artificial? O que vocês usam de ferramentas também nessa gestão da equipe mesmo? Quer falar sobre TLDV? Vamos, foi muito orgânico na realidade o uso, né? A gente foi sentindo e vendo ferramentas serem lançadas assim no mercado de uma maneira mais abrangente, não especificamente só de construção civil.
E principalmente por estarmos remoto, então hoje na ConstruFlow todo mundo trabalha em home office, né? A gente precisa de ferramentas que nos ajudem a que a gente consiga se integrar, enfim. Então a primeira delas foi o TLDV, que o Cícero comentou aí. Ele é uma ferramenta que transcreve, grava reuniões, traz insights, então isso nos ajuda muito. E conforme a gente foi aumentando o nível de maturidade, implantando mais ferramentas que trouxessem mais eficiência, então existem outros que até a gente pode comentar, né, como o Gamma AI para fazer apresentações, enfim, desde um nível mais básico até algo mais avançado, onde a gente consegue combinar ferramentas, fazer automações para que a partir de uma reunião eu gere algum gatilho para fazer outra determinada ação. E isso traz uma agilidade gigantesca pensando operacionalmente dentro de um time de 20 pessoas que hoje tem em torno de 300 clientes diferentes, né? Então a gente precisa ser muito ágil no atendimento, que é um dos nossos pontos fortes aí também. Eu acho que nesse ponto o principal é o empreendedor ou o líder identificar quem tem aptidão para a tecnologia e empolgar aquela pessoa. Eu sempre digo assim, se não paga $20 pelo ChatGPT para distribuir para a tua equipe ou para uma pessoa, não tem como cobrar dela que ela vai fazer sozinha, né? Então, a geração Z não é empolgada com tecnologia ou é desinteressada. Eu vejo o contrário. Eu acho que a minha geração que está na liderança não empolga a geração que está vindo. Então, o que a gente faz hoje, a gente tem um setor específico para isso dentro da empresa. Nossa empresa é de tecnologia, beleza. Mas eu tenho uma pessoa de pesquisa e desenvolvimento, em 3 pessoas, na verdade, que estão focadas nisso. O Gui passou, eu acho que 6 meses sem nenhuma função. Ele não tinha objetivo dentro da empresa. Era simplesmente, cara, tá aqui, pesquisa, o que tu gostar, tu traz, o que tu não gostar, tu vai aprendendo, aos poucos vai testando. Então, acho que esse olhar é muito rico. E parece que tu está gastando tempo de um colaborador teu, mas tu está ganhando muito tempo lá na frente, porque, primeiro, que tu empolga ele, tu perde menos pessoas trabalhando com tecnologia. Hoje a gente tem 20 pessoas, a nossa taxa de perda de funcionário é baixíssima, assim, é muito pouco, porque a gente está sempre empolgando as pessoas. Sim. Então, tu acaba tendo aquela fonte, aquele núcleo de pesquisa para ti. Porque a gente tem o medo de estar sempre perdendo a melhor IA, né? Ou melhor tecnologia da vez. E o Gui, esse é o nosso ponto de focar. O Gui, vi um vídeo muito interessante. Cara, já testei isso há 2 semanas e não funciona. Então, nem vou seguir. Então, não me causa aquela ansiedade de ficar testando todas as ferramentas. Vi no Instagram, nossa, vi uma funcionalidade muito interessante do Google Gemini. Não, o Gui já testou tudo. Então, eu acho que a principal dica e o principal ponto assim, para as empresas é tenha alguém. Tenha alguém específico que seja aquela pessoa empolgada com tecnologia que teste e traga uma visão de tudo que está acontecendo no mundo para todo mundo. Desenvolver talvez essa cultura do testar sem necessariamente pensar o que aquilo vai me gerar de valor antes de pelo menos testar. A pressão do ganho é muito difícil para o colaborador, porque nem sempre tem ganho. Então, a pessoa tem que ter liberdade de testar e errar. E ganho, a gente fala do ganho direto, né? Porque muitas vezes tem um ganho totalmente indireto no longo prazo que a pessoa vai descobrir, como o próprio engajamento da equipe que vocês trouxeram, né? E a gente está aprendendo, né? Com inteligência artificial especificamente. Então, é difícil, às vezes, eu começar a usar ou a testar algo e já saber que resultado eu vou ter no final. Eu vou aprendendo e evoluindo cada vez mais, amadurecendo essa maneira de usar e às vezes até entendendo que, olha, essa ferramenta não está mais me servindo, eu preciso de uma melhor que abrange mais coisas, porque essa era muito inicial, digamos assim, né? Perfeito. Mas eu preciso começar. Sim. O importante é começar. E acho que a gente está num momento, na era das informações, que a gente consegue levantar a cabeça e ver o que muita gente está fazendo. Sim. A ConstruFlow, ela está presente em todo o Brasil, fora do Brasil, e acredito que vocês tenham uma visão bem ampla das ferramentas que estão sendo usadas. O que vocês pensam que o pessoal pode começar a testar, que nem a gente falou, começar a brincar, estudar, entender, voltado para a construção civil? Vocês têm algumas assim que vocês possam compartilhar? Temos aí algumas, né, que a gente gosta bastante, são super parceiros nossos. A Constructing é uma delas. ArcGen também trabalha com design generativo. É legal falar de cada uma, né? A Constructing é uma câmera 360 graus, eles vão estar aqui palestrando com a gente.
Muito interessante, acompanhamento de obra, seja por câmera 360 ou por drone, e eles utilizam a IA para ver a diferença de andamento entre uma imagem e outra. Então, o quanto aquela obra andou para fazer medições. Então, muito legal. A ArcGen é o primeiro case do Brasil de design generativo, de arquitetura. Então, entra com alguns parâmetros, o próprio IA desenha a arquitetura ótima, né? Então, qual seria o ideal para aquele terreno. Eles receberam vários aportes financeiros, né, de crescimento. Tem a Augmenta, do Canadá, que é muito legal, é design generativo para instalações. Então, eu acho que ainda vai levar um ano e meio para vir isso, porque tem concessionária regional, tem várias normas, né, na parte de instalações, mas essa Augmenta é muito interessante. E a Mari tem um case muito legal do Stefan, né? Sim. Que tu conheceu lá num evento que é bem interessante, né? Exato. Há pouco tempo atrás aconteceu aí a conferência do BIM Fórum Brasil, é um dos maiores eventos de BIM, né, falando a nível nacional. E esse ano teve um palestrante internacional, o nome dele é Stefan, ele é dinamarquês, mora hoje ali na Califórnia. E a principal atuação dele é descobrir IAs para a construção civil e divulgar isso. Então, ele tem ali focos de consultoria, de implantação de IA dentro de empresas. E uma das atuações que eu acho muito bacana dele é Discovering AI, se não me falha a memória. É uma playlist que ele tem no YouTube, então qualquer pessoa consegue acessar de forma gratuita. E, rotineiramente, ele faz demonstrações com diferentes startups para mostrar na prática como que funcionam as ferramentas, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer algum curso ou algo assim, tem muita parte teórica, questão de segurança da informação, envolvimento com o meio ambiente, enfim, e fica um pouco vago mas quais ferramentas existem, como que elas funcionam. Então, é muito bacana que ele abrangeu tudo isso e consegue fazer essas conexões. Inclusive, em agosto, a gente vai gravar aí uma demonstração com ele também da Que legal. Flow. Aquele colaborador que eu estava falando, ele faz esse papel dentro da indústria da construção. Então, tem vídeos. É legal, a gente deixa depois o link do curso dele. Tem um curso pago, mas que nem a Mari falou, tem vídeos no YouTube onde ele testa essas plataformas. E tem muito conteúdo mesmo bacana, assim. Específicas da construção civil. Então, é um playlist bem legal. Que a gente, às vezes, talvez não tenha essa noção, né, Carol? Mas que já existem muitas opções. Tem bastante. Né? Vai da gente ser proativos, buscar e aprender a usar, né? Isso. Mas bem interessante que vocês colocaram, né? De ter uma equipe que procure por isso, porque é todo dia surgindo coisas novas. Então, a gente também esbarra naquilo, poxa, como é que a gente vai capacitar a equipe? Como é que a gente vai filtrar o que vale a pena, né? E tem questões que podem barrar. Às vezes a gente pensa, nossa, mas isso aqui vale a pena o custo-benefício? Isso aqui tem um custo elevado para minha empresa ou não? Porque nem tu comentou antes, né, Cícero? Às vezes esse custo depois é uma produtividade no futuro. Então, é um ganho que a gente tem. Então, achei bem bacana a colocação e a forma que vocês lidam com isso. Sim. E a gente não precisa sempre visualizar como uma necessidade de vamos pegar a melhor IA para a construção civil e vou aplicar na minha empresa. Acho que muitas vezes tem que começar pela pessoa, como pessoa física, explorando tanta ferramenta mais simples que a gente já tem, como o próprio ChatGPT, que eu acho que talvez seja o mais comum para as pessoas que estão iniciando, né? O que mais se fala, talvez. São ferramentas que primeiro focam em a tua produtividade pessoal e depois sim tu consegue elevar de patamar, mas não precisa ter essa pressão para logo começar com tudo, né? A gente fala, desculpa, Eduardo, a gente fala muito em tecnologia incremental, porque assim, na obra a gente faz isso, né? A gente não começa uma obra menor, uma obra de um residencial, uma casa com escoras metálicas, com forma metálica. A gente vai indo incrementalmente colocando tecnologias ou colocando, na verdade, boas práticas que sejam específicas para aquele caso e a gente vai melhorando. Pô, tem um prédio de 2 andares, tem um prédio de 3 andares, eu vou melhorando as minhas tecnologias ou as minhas práticas. E na tecnologia tem que ser a mesma coisa. Então, se eu vou começar com BIM, eu não preciso tirar orçamento, quantitativo, planejamento, 100% dos benefícios do BIM. Pô, só o benefício de eu ter um 3D, girar um modelo 3D, fazer um corte, já é perfeito hoje em dia. Pô, depois eu consegui tirar os quantitativos, legal. Consegui vincular um planejamento, legal. Então, eu acho que quando a gente fala de tecnologia avançada, principalmente que hoje é o hype IA, é a mesma coisa. Então, quem sabe eu começo com o ChatGPT. Quem sabe eu faço só uma pergunta, quem sabe eu escrevo um e-mail só no ChatGPT, quem sabe depois eu boto um arquivo, subo e faço uma pergunta para esse arquivo. O que não pode é esse FOMO completo, esse medo de não usar.
não usar nada e ficar, não, eu vou esperar a próxima IA que resolva o meu problema perfeito quando eu for ver um vídeo. Aí fica muito difícil, daí a gente fica sempre esperando aquele mundo perfeito e que nunca vai acontecer. Não aproveita os ganhos incrementais que a gente já podia ter Exato. tido há mais tempo. É criar a maturidade na empresa, né? Sim. Para aprender a usar. Exato. Porque as grandes companhias que fazem tecnologia, elas são espertas, elas sempre ficam nessa de, daqui 2 meses eu vou lançar uma super plataforma. Então, a gente não pode ficar esperando essa super plataforma, tem que utilizar. Tem que começar a utilizar. E quando a gente olha para a pessoa física, vocês têm algumas outras plataformas que vocês utilizam no dia a dia, como o próprio ChatGPT, que vocês recomendariam para quem está assistindo? Sim. Bom, tem algumas compartilhadas, né? O ChatGPT, sim, mas eu acho legal a parte dos agentes ali dentro. Então, principalmente algumas informações que, sei lá, tu sempre tem que repetir a mesma coisa no prompt. Por que não criar um agente específico e já calibrar ali com essas informações suas? Outra, o Gama AI, eu achei muito bacana. Comecei a ter um contato recente, mas me poupou muito tempo na questão de produzir materiais, apresentações, então é uma grande ajuda. Minha dicção falhou agora. Isso também para buscas, ele também tem uma questão de trazer referências dos sites que está trazendo. Então, ultimamente eu venho até substituindo o Google muitas vezes quando eu preciso buscar alguma informação por ele. É muito bacana. E que mais? Eu acho que o Notebook LM não pode faltar. Eu tive uma experiência, inclusive, esse ano, onde eu tinha uma série de contratos da Construflow que a gente precisava analisar. Era em torno de 300 documentos, assim, diferentes. E aí iríamos começar ali a aplicar uma questão de renovação. Então, eu precisava buscar campos específicos dentro do documento. Impossível fazer isso manualmente com uma equipe super enxuta, onde está todo mundo com... demanda já suficiente. Exato. Então, o Notebook LM nos salvou, na realidade, nesse momento aí, onde você coloca os arquivos, ele consegue fazer essa análise, a gente foi conversando ali com ele, formamos uma tabela com esses dados chaves. E pronto, a partir dali eu consigo manipular isso num Excel da vida. Então, ficou muito mais fácil do que abrir documento por documento para ir checando essas informações, né? E acho que ele tem mais alguns exemplos. As próprias IAs, essas ferramentas, também vão sofrendo melhorias incrementais. Total. Né? Seja o Chat, seja a Perplexity, todas essas também não começaram já com todas essas funcionalidades, né? Da mesma forma. Cara, eu adoro o YouTube. Eu sou fã número 1 do YouTube, pago o YouTube, assisto diariamente, seja para estudar inglês, seja para ver algum conteúdo, uma coisa, basicamente é o YouTube. Eu tenho uma IA que resume, então resume, às vezes transcreve, então utilizo bastante mesmo, porque às vezes vídeo de 30 minutos, 1 hora, eu não quero gastar um tempo vendo se aquele vídeo é bom ou não, então eu leio o resumo rapidinho. Só um adendo quanto a isso, é até legal perceber o quanto o formato que os vídeos vêm sendo gravados com o tempo mudaram em função dessas IAs, né? Então, é outra coisa que a gente acaba percebendo e acreditando também que a gente precisa se adaptar como tecnologia, como plataforma, a maneira que a gente estrutura os dados e disponibiliza, porque a tendência é que sempre tenha alguma IA de forma incremental puxando esses dados para trazer ali para o usuário final. Bom, e é o que aconteceu no YouTube, né? O YouTube é um exemplo legal, né? Lembrem que 1 ano e meio, no máximo, atrás, eram todos os vídeos iguais. Nesse vídeo você vai ver tal. Era um resumo. Clássica. Depois da vinheta, eu vou mostrar. Cara, não tem mais vinheta. Ninguém aguenta mais 15 segundos de... Lá, não tem mais isso. E nem resumo. Se tem uma IA que faça um resumo, porque eu vou ouvir o resumo da pessoa, né? Então, eu não quero nem ouvir o vídeo dele. Eu quero ver antes... Só quero o resultado do vídeo. Eu quero ver se me interessa ou não. Então, é muito legal. Essa produção de conteúdo mudou completamente por causa disso, né? Eu uso bastante o Notebook LM, que é uma solução do Google, e atualmente estou bem empolgado, não sei se eu posso falar aqui, não vai já ligar, o Gemini do Google integrado no Android. Então, eu posso só fazer um comando, ele vai acionar aqui, eu consigo criar um compromisso na agenda, eu consigo criar um
uma tarefa para mim na minha lista de tarefas. Eu posso perguntar que horas é o meu alarme, posso presetar o alarme. Então, eu utilizo bastante, está bem legal. Inclusive, posso fazer resumos, pode pedir várias coisas sem tocar no celular. Então, estou bem empolgado com essa integração com o Android. E acho que aí a gente também vê a importância, mais uma vez, mesmo que tu não queira começar com tudo, de pelo menos vamos começar a organizar os dados, né? Sim. E aí, claro, às vezes a gente pensa em dados, parece uma coisa longe, mas o próprio exemplo das reuniões, né? Gravar as reuniões. Talvez hoje não vai fazer tanto sentido. Quando vê daqui a 6 meses vai precisar de algum dado que tinha naquela reunião que vai te salvar. Então, é muito essa questão cultural de tu começar a entender que já faz parte e que tá para ajudar. Sim. Desde onde tu anota as coisas. Tu anota num caderno físico, legal. Como é que tu vai buscar isso daqui 2 anos, quando tudo estiver integrado dentro do celular? Vai te arrepender de não ter registro, pilhas e pilhas, né? Então, se acostumar com isso. Então, hoje, eu tenho o celular com a canetinha que eu escrevo no celular. Com o meu garrancho aqui, com a minha letra, eu espero que ele daqui uns 2, 3 anos ele entenda toda a minha letra e me traga o resumo de tudo que eu estou escrevendo. Então, eu praticamente parei de escrever direto na folha, né? Perfeito. Então, é uma das coisas que eu utilizo também. Acho que aqui a gente já tem um exemplo de barreira para a adoção de IA, que é a cultura, né? E que vai muito da educação da pessoa sobre o que realmente é inteligência artificial, sobre se ela realmente entendeu o que tem por trás. Vocês acreditam que essa é a maior barreira? Vocês visualizam outras? Analisando primeiro um mercado geral. Né? Boa pergunta, Eduardo. Para mim, a grande barreira vai ser o conhecimento da pessoa. Se eu não tiver o que perguntar, não interessa que IA que eu vou utilizar. Eu estava falando com o Eduardo Troian, que é aqui de Santa Cruz, engenheiro também. Ele me ligou hoje meio-dia para a gente conversar. E ele falou, cara, quanto eu preciso me preocupar? Ele está usando o ChatGPT, ele me contou vários cases legais de coisas que ele utiliza. Ele, cara, quanto eu preciso me preocupar do que está vindo? Eu disse, cara, zero preocupação. Porque se as pessoas não pararem para estudar o básico e terem noção do que ela vai fazer de pergunta, não tem. Uma pessoa sem conhecimento não tem curiosidade de nada. Ela não tem capacidade de formular uma pergunta e, pior, se ela tem alguma dúvida, qualquer resposta basta para ela. Quando a pessoa não tem repertório, qualquer resposta basta. Então, aceita como verdade e segue. Qual a melhor estrutura? Alvenaria estrutural ou estrutura convencional? O que o chat responder, gostei. Agora eu não, eu já fiz os 2 tipos de obra. Lembrei que não é bem assim. Subir tijolo, subir tudo, são coisas diferentes. Então eu posso seguir perguntando para ela. Então acho que basicamente a barreira vai ser justamente o conhecimento das pessoas e o interesse em ter conhecimento das pessoas. Por isso que dizem que quanto mais conhecimento e muitas vezes quanto mais experiência, e alguns levam para a idade, mas nem sempre é pela idade, né? Vai ser a primeira tecnologia do mundo, da história, que vai beneficiar as pessoas mais velhas. Porque a tecnologia sempre beneficiou o mais novo, né? É o primeiro que tem habilidade no celular, o primeiro que tem habilidade no computador, e hoje a IA vai beneficiar quem tem mais experiência, que normalmente são as pessoas mais velhas, né? Então, isso é bem interessante, essa mudança cultural. Né? Sim, perfeito. E mais uma coisa, acredito que principalmente da nossa geração, assim, é esse bombardeio de informações de todos os lados, né? Então, escolher também o que eu quero focar e tomar isso como aprendizado e cuidado no meio do caminho para não se perder, porque igual o Carol tu comentou aí, e a gente sabe a quantidade de ferramentas com o IA, por exemplo, que são lançadas, né, em um ano é um número gigantesco e é impossível humanamente testar todas elas. Então, faz um benchmarking, conversa com alguém que já está atuando, testando nisso, troca uma ideia do que está funcionando, o que não está, para, de fato, encurtar o teu caminho e acabar, às vezes, não gastando energia em algo que não faz sentido ou não vem funcionando tão bem. Até de conteúdo, né? Assim, vamos pegar só o exemplo do microfone. Eu posso passar um ano pesquisando, conversando com a IA sobre o melhor microfone, melhor formato, melhor não sei o quê. E aí vai, né? Então, o que a Mari falou é muito interessante. Essa curadoria de até onde eu quero com o meu conhecimento. Não precisa. Lembrando que todo o conhecimento está ali, né? Acionável a qualquer momento. Eu preciso trazer para mim todo esse conhecimento? Eu preciso ficar com essa ansiedade de saber tudo? Ou eu posso acionar quando eu precisar? Então, isso é legal. Legal. E eu volto a acionar esse contato muito direto que vocês têm, de novo, não olhando só o Brasil, agora voltado mais para a indústria da construção. Né? A gente tem um mercado
tradicional, que tem algumas barreiras, de novo, culturais. É novamente a maior barreira para a adoção da IA voltada agora para a construção civil em específico? Muito boa pergunta. Eu tenho um conceito meu, tá? Eu acho que a barreira é de quem gerencia e não é de quem opera. É top-down. Porque, primeiro, que nem eu comentei, não liberar tecnologia para as pessoas. Esse é o primeiro passo. A gente vê muito isso. Não vou contratar tecnologia. Ou pior, os meus colaboradores não são aptos para a tecnologia. Isso que a gente mais ouve. O pedreiro não tem condições de mexer o celular. Mas a gente fica muito bravo quando vê o cara no TikTok criando vídeos sensacionais, a habilidade que o cara tem para fazer um monte de coisa no celular, e a gente julga que ele não tem aptidão para mexer na ConstruFlow, na obra. Então, isso é muito incrível. Então, essa questão de libera o aparelho para ele com restrições, mas que ele vá usar tecnologia, ou não, corta o total porque eu tenho medo que ele vai passar o dia no TikTok, né? Então, para mim, a barreira é essa, assim, de empolgar a pessoa, tem condições de usar a tecnologia e tem condições de se divertir também ao mesmo tempo. Então, acho que essa é a principal barreira, é top-down mesmo. Perfeito. Eu concordo até com isso que tu trouxe, porque nesse contato tão direto que eu tenho com diferentes empresas de diferentes lugares, sejam brasileiras ou não, a questão de tu ter apoio da tua liderança faz muita diferença, muita mesmo. Porque às vezes tu pode até estar fazendo algo incrível, mas dentro da tua bolha, do teu mundinho, e isso poderia estar sendo espalhado e difundido dentro da empresa. Então a gente percebe que times que têm esse incentivo vindo de cima, querendo ou não, têm mais liberdade de chegar no colega do lado, compartilhar, dividir as experiências e novidades ali que essa pessoa está vendo, e aí, de novo, entra o Gui nessa história, né? Esse influenciador dentro da empresa, do time, faz muita diferença. E faz muita diferença se tem alguém de cima incentivando e não cortando as asinhas ali daquela pessoa de tipo, para com isso, tu tá perdendo tempo testando essas coisas, vem cá que eu preciso que tu resolva essa situação aqui. Perfeito. E eu sei que não tem, assim, quem dera tivesse uma resposta perfeita para como é que a gente quebra essa resistência, principalmente desses gestores. Muito, acredito que seja justamente o que a gente está fazendo aqui, falar mais, compartilhar mais, mesmo quem não quer ouvir, às vezes tem que ser falado. Como que a ConstruFlow consegue entrar nisso para tentar mudar um pouquinho dessa resistência? Dando voz para quem está mais próximo. Então, a Mari, há 2 anos já, ela é a voz da ConstruFlow. Então, assim, fomos chamados para uma palestra. Eu fui chamado para uma palestra da PUC. Primeira coisa que eu disse, cara, eu sou velho, eu tenho 40 anos, eu não posso falar para uma pessoa de 23 anos, ela vai me olhar assim, mas eu tenho 17 anos para chegar na idade desse velho, eu vou esperar. Aí eu levo ela e mostro, a gente conta a história dela. Pô, com 25 anos eu já tinha isso, com 26 anos eu já era CEO de uma das maiores startups do Brasil. Então, eu acho que os bons exemplos a gente tem que trazer cada vez mais e evidenciar esses bons exemplos. Aí a gente vai mudando a cultura. E aí a Mari vai puxando uma leva junto com ela gigantesca. Então, começa a ver que tem um movimento do Human in Being, começa a ver outros movimentos que é muito interessante. Eu acho que é dando voz para ela. Voz para as pessoas. Puxar essa galera para mesa, para conversa e realmente mostrar o valor, né? O que essa pessoa está ganhando, fazendo esse tipo de incentivo dentro da sua empresa, dentro dos seus times, e principalmente incentivando quem está na operação a não se acomode. Se não está fluindo aqui, por que não mudar? Por que não buscar mais para si também, né? E eu acho que a gente tem uma oportunidade também, que nem tu falou, é uma tecnologia que vai vir um pouco diferente, ela vai potencializar quem tem o conhecimento. Eu acho que a gente tem mais uma oportunidade de, uma das primeiras vezes, unir o experiente, como tu falou, que muitas vezes é o mais velho, e aquele jovem que às vezes tem uma certa facilidade com novas tecnologias. Se esse mais jovem aprender a ter essa paciência para estudar, para aprender o técnico, e o experiente conseguir se abrir para buscar entender como funciona, como ele utiliza, para potencializar ele, talvez também por ali tenha algum avanço a ser feito para potencializar o uso, né? Sim. De inteligência artificial. E eu acho que uma das principais barreiras também acaba sendo uma visão um pouquinho distorcida para quem não está tão dentro desse mercado de tecnologia dentro da construção civil, que é o custo, né? Às vezes, mas eu vou implementar a inteligência artificial, vai custar caro para minha equipe, é inviável.
O que vocês pensam sobre essa afirmativa dessas pessoas? A gente dá os custos. $20 o ChatGPT, tá ali o mundo inteiro, ConstruFlow, R$99 por mês por obra para gerenciar todos os erros de projetos. Então não tem muito o que falar, a não ser mostrar os custos e mostrar que existe ChatGPT gratuito, existe várias soluções. Quando a gente palestra e vem essa questão para a gente joga justamente isso. Vocês estão usando o ChatGPT na empresa de vocês? Não. Por quê? É caro? É de graça? Por que vocês não estão usando, né? Então, normalmente a gente retorna mostrando isso, que tem muita solução gratuita, muita mesmo. Tem toda a questão de proteção dos dados também, essa esfera, principalmente quando a gente fala do cenário corporativo, né? Então, essa pergunta de alguém da tua empresa, ou enfim, vocês estão incentivando o uso do ChatGPT? Não, mas o Joãozinho que está lá na ponta está usando gratuito, com os dados da empresa. E essa IA, provavelmente, de uma forma gratuita, está usando os dados para treinar algum modelo e etc. Então, pensando de novo na questão corporativa, é muito importante, sim, a gente considerar os planos pagos, as ferramentas pagas, se eu quero ter esse nível de rigor ali dentro, né? E ter a segurança de que esses dados não vão ser vazados, que acaba sendo uma das grandes preocupações de grandes corporações, principalmente aí de construção civil, por uma questão cultural de que o meu dado é o meu diamante, então eu não quero compartilhar os meus aprendizados com um coleguinha do lado, e muitas vezes não é tudo isso, né? Quando a gente mergulha nesse mundo. Perfeito. Eduardo, acho que tem um ponto interessante que alguns me criticam em relação quando eu falo de tecnologia, beleza, a gente está no mundo tecnológico, escritório, grandes construtoras, beleza. Tem a ponta final, né? Tem o operador, tem o cara que levanta o tijolo, e isso sim é uma reclamação gigantesca de falta de mão de obra. Concordo, acho difícil, ainda coloco no gestor a culpa, porque simplesmente contratar um caminhão que o cara vai ter que descarregar tijolo por tijolo, sendo que já tem paleteira, já tem várias opções, sim. Eu acho que a gente ainda tem essa mentalidade antiga para algumas coisas. Então, existem várias formas de diminuir aquele trabalho pesado do dia a dia da pessoa, e colocando algumas soluções interessantes no meio com tecnologia para empolgar aquela pessoa. Assim, é mais legal dirigir moto o dia inteiro, um dia que nem hoje, de chuva? Não acredito que seja muito mais interessante ser Uber ou motoboy o dia inteiro do que trabalhar numa obra. Mas se a gente continuar da mesma maneira que a gente trata exatamente há 30, 40 anos, a mesma maneira, as mesmas formas, óbvio que a gente não vai encontrar nenhum jovem que vá querer trabalhar. Então, não é interessante trabalhar numa obra, a menos que a gente transforme aquilo em interessante. Então, quem sabe esse jovem chega na roda de conversa dele do fim de semana e mostre que ele está usando um modelo 3D. Ou que ele fez um corte no prédio, consiga mostrar para os amigos onde ele está trabalhando, que usa a tecnologia. Eu acho que essa é a diferença, né? A gente não tem a mínima capacidade de fazer essa empolgação e quer resultados diferentes, né? Simplesmente reclamando que o jovem hoje é mais preguiçoso. Eu não concordo com isso. Eu acho que é a nossa capacidade de engajar, de empolgar as pessoas para voltar a trabalhar na construção civil. Nunca foi empolgante. Aqui em Santa Cruz, o caso, né? As pessoas saíram do fumo para a construção civil. Qual a diferença? O cara passar o dia no sol agachado, e o dia no sol agachado é só porque ele saiu do campo para a cidade. Então, a gente não fez nenhuma mudança cultural e nem de produto para atrair essas pessoas. Então, e a gente já não está mais falando de um problema futuro, né? Mão de obra na construção civil é um problema atual, não é um problema de Santa Cruz, não é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema quase global, né? Se a gente for levar para esse lado. Então, com certeza. E vamos pensar naquele gestor que começou a brincar, né? Não sei se é a palavra correta, mas vamos imaginar algo mais nesse lado, com o ChatGPT. E aí ele quer se aprofundar um pouquinho mais. Vocês julgam que ele entender um pouquinho mais de prompt seria um primeiro passo para ele quebrar essa primeira barreira do uso? Legal. A nossa palestra é incremental, né? Acho que é legal tu comentar, né, Mari? São os 3 passos que a gente fala. Até o exemplo do fogo lá, acho que é legal, né? Se quiser comentar. Sim. A gente viu uma reflexão muito bacana há certo tempo atrás e incorporamos nas nossas palestras, porque realmente se torna um jeito muito fácil de explicar o momento que a gente está com a IA em relação à descoberta do fogo, né? E fica de fácil entendimento, assim.
Então, há certo tempo atrás, imaginem quando os primeiros humanos começaram a ter contato com o fogo, o quão fascinante e aterrorizante isso foi na mesma proporção, né? Eu posso me queimar, mas eu posso cozinhar alimentos, usar para proteção, para caça, enfim. Então, olha o potencial gigantesco disso, até eu perceber que a partir do fogo eu consigo gerar outras coisas como energia, por exemplo. Então, é nesse mesmo cenário que hoje a gente está, quando a gente fala de, eu estou descobrindo fogo, eu estou aprendendo como é que eu acendo essa chama de novo, se eu deixei ela apagar, como é que eu não me queimo com ela. E o próximo passo é a gente entender como que eu gero outras coisas através da IA. Esse momento atual que a gente está, né? E quando a gente fala de palestras, assim, a gente sempre tenta trazer para a nossa realidade da construção civil e dar exemplos do modelo mais fácil de você começar a testar e utilizar algumas ferramentas a um nível mais intermediário, onde se torna um pouquinho mais complexo, e chegar no avançado, que é onde requer algum tipo de programação, codificação, e eu preciso ter um nível de maturidade maior para atingir isso, só que é igual o BIM, eu não vou chegar no primeiro projeto extraindo quantitativo, planejamento do meu modelo e vai funcionar tudo perfeito. Eu preciso começar de alguma maneira. E vai ser naquela ferramenta mais básica, mais simplificada, com mais mastigado, né, esse início. E hoje, passo a passo, é isso. É o que você falou, prompt. É muito interessante o estudo, a melhoria dos prompts. Existem agentes, né? Agentes dentro do ChatGPT, onde eu crio uma comunicação muito mais fácil, na verdade, um histórico meu. Então, eu consigo colocar os meus arquivos, a minha forma de falar, a minha forma de escrever, e a partir daquilo eu posso fazer um pedido e ele já me conhece todo esse meu histórico. Então, evolutivamente é isso, até chegar a um nível básico de programação efetivamente, né? Então, hoje tem soluções no-code, que é efetivamente não preciso saber nada. Existe low-code, que eu preciso pelo menos saber editar algumas funções. Então, eu acho que são esses passos, assim, justamente isso. Começa com um prompt, depois eu começo com um agente, depois um no-code, depois um low-code, e vai entendendo até que ponto tu quer chegar também, né? Perfeito. E a Mari trouxe um ponto que eu acho que a gente pode começar a entrar um pouco por esse lado, que é a gente fala de tecnologia, a gente está sempre olhando para frente, né? E na visão de vocês, e aí a gente sabe que ninguém consegue prever exatamente o futuro, mas para que lado a gente está indo com IA na construção civil, olhando no panorama mais de longo prazo, de 10 anos, por exemplo? Robótica muito forte, assim. Eu tive no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é o berço da tecnologia no Vale do Silício, né? E muita coisa voltada para acompanhamento de obra com robótica. Então, drone que faz uma varredura do que está acontecendo no empreendimento, faz planejamento automático já do que está sendo usado. Eu acho que a gente vai muito para esse lado de antecipação de problemas ou antecipações de soluções. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Porque hoje o dia a dia do engenheiro é chegar de manhã e descobrir uma série de coisas. Passou a chover, era para chover 17 milímetros, choveu 80. O que eu vou fazer, né? Eu não esperava que inundasse uma bacia que eu tenho lá, eu vou ter que tirar água. Então, essas antecipações mais rápidas, ou seja, eu posso acordar sem ter visto que choveu forte a noite toda e já receber uma notificação dizendo que a bomba vai chegar na obra porque algum agente tomou a decisão. Eu acho que é esse tipo de coisa a gente vai ver mudanças muito rápidas, assim, automações de decisões teoricamente óbvias que hoje está na cabeça do know-how de uma pessoa só que comanda tudo aquilo. Acho que basicamente isso. Eu ia puxar a questão de estruturação de dados, né? O que vai acontecer daqui a 10 anos, difícil de prever, mas tem grandes chances de nada acontecer se continuarmos como fazemos na questão de manter a nossa documentação, lições aprendidas, enfim, processos internos. Não adianta guardar na cabeça de uma pessoa específica e essa pessoa sai de férias, sai da empresa e essa empresa faz um regresso gigantesco na sua forma de trabalhar porque aquela pessoa-chave
trocou de local de trabalho, né? Então, a gente vê uma dor gigantesca com a questão de estruturar os dados e acredito que esse é o primeiro passo até quando esse gestor começa a ter contato com esse tipo de ferramenta, seja com inteligência artificial, que hoje é o grande hype, mas pode ser que daqui a 10 anos já tenham surgido inúmeras outras, né? E a gente nem vai estar mais falando de IA. Mas, com certeza, tudo que vem daqui para frente usa os nossos dados e a gente precisa entender como organizar isso para que eu possa tirar proveito, independente da ferramenta e da tecnologia. E é muito interessante que ao mesmo tempo que a gente fala novas tecnologias, tu até brincou, né? Vem os robôs dominar o mundo, mas sempre tem que ter aquele profissional, aquele gestor por trás para conduzir isso da melhor forma. Então eu pergunto para vocês, agora falando do perfil desse profissional, como vocês imaginam que ele seria, como é que ele deve ser para conseguir ter essa maturidade de conduzir a empresa? Tu que é mais nova? Tu vai viver mais isso. Vamos chegar lá. Boa provocação, Carol. Eu vejo um perfil que saiba lidar muito com pessoas. Inclusive, foi uma grande, talvez, dificuldade minha algum tempo atrás, de saber se comunicar, de expressar suas ideias, de colocar, vender a sua ideia na mesa, né? E conseguir girar em prol disso e principalmente estar aberta a novidades, a novas tecnologias, estar pronta para testar, para conversar com alguém e trocar essas experiências. Então, eu vejo uma dor gigantesca na questão de comunicação, principalmente de gerações como a minha, igual tu comentou. A gente não é acostumado e treinado isso durante a faculdade. Eu aprendo a parte técnica e como eu vou me comunicar e expressar, eu que me vire depois no mercado. Então, eu começo a sentir essa dor. A questão de gestão de pessoas gigantesca no momento que tu começa a ter times, então tu precisa saber lidar com essas pessoas, por mais que algumas partes ali da rotina vai ser utilizada alguma ferramenta de forma incremental, mas eu não vou eliminar as pessoas do processo, eu preciso ter elas junto comigo. Então, isso não exclui, assim, na minha opinião, em nenhum momento. A gente precisa focar bastante nisso, é óbvio, além do conhecimento técnico, né, de engenharia, arquitetura e afins. Eu vou nesse lado também, voltar a ser humano. Eu acho que esse é o principal. A gente tem vários ciclos que a gente se dá conta disso. Um exemplo é a própria comida. Antes era legal ir no McDonald's. Depois começou a ser legal fazer o próprio hambúrguer. E aí a gente vai num ciclo de voltar para o básico nosso, que é ter interação entre pessoas. Então, quem dominar isso vai estar sempre à frente, conseguir conversar com as pessoas, conseguir se comunicar de uma maneira mais fácil e com mais gente. Porque a parte robótica, a parte de tecnologia, ela vai ser 0 ou 1. Sempre vai ser 0 ou 1. Vai ser muito fácil trabalhar com isso. Agora, com o ser humano, vai ser mais difícil. E eu vejo esse resgate de uma vida... Na verdade, a tecnologia sempre volta para o básico, que é a gente se comunicar com as pessoas visualmente. Então, vamos pensar pelo WhatsApp. O WhatsApp era texto, basicamente texto. Todo mundo adorava. Depois veio a voz. Pô, legal. Depois veio o vídeo. Próximo passo do WhatsApp, ter um holograma para a gente conversar, finalmente eu podendo vendo todas as expressões, porque eu vejo só uma face 2D. Eu preciso ver teu 3D, os teus pés, eu preciso ver teu corpo todo para ver a tua reação. Então, a gente sempre retorna todas as tecnologias. E aí, se pensar em, o ChatGPT era texto, depois ele virou vídeo, depois ele virou áudio, depois ele virou vídeo, depois vai virar holograma. Então, o ciclo é sempre o mesmo. E a gente volta para o básico, que são duas pessoas uma frente da outra, tentando entender o que a outra está falando de uma maneira mais real. Então, basicamente, é ter essa capacidade de, nossa, tu tá se expressando, tá sorrindo para mim, tu tá gostando, tá fazendo que sim. E eu não sei pelo WhatsApp se tu me respondeu sim ou sim. Sim. Então, é muito difícil, né? Então, acho que basicamente é isso, as pessoas voltarem a ser humanos. Perfeito. Eu acho que vai ser um diferencial gigantesco. Boa colocação. E quem ouviu até agora sabe a resposta, mas o pessoal do roteiro botou que eu preciso fazer a pergunta. A IA vai substituir, então, as pessoas ou não vai substituir as pessoas? Cansei de falar essa frase em palestras, a gente ficou pensando também como acabaria a de hoje aí com o pessoal e é claro que não.
Mas quem sabe usar, com certeza vai roubar o lugar dessas outras pessoas que não sabem, né? Acho que essa é a mensagem principal quando a gente pensa nessa frase aí que tá mais que batida, mas é bem válida ainda. É básico, assim, faz um teste, tira o celular de 5 pessoas e deixa 5 pessoas com o celular, vamos ver quem vai ser mais produtivo. Então, basicamente é isso. Um celular faz alguma coisa sozinho? Não. Ele está ali. Então, a IA vai estar inerte também. Sempre vai ter alguém muito esperto, com uma capacidade gigantesca de fazer algo melhor com a IA do que a própria IA. A IA não tem vontade própria. Pode ter, em breve, vontade própria, mas ela não tem sonho. A IA não quer ir para a Lua. A IA não quer melhorar a construção civil. Ela está estática ali até um determinado ponto de algum desejo de alguém que imputou uma informação. Se ninguém imputar novas informações, se não tiver um novo sonhador para imputar uma nova realidade ali, ela não vai sair do lugar. Então, basicamente é isso. Não vai roubar porque sempre vai ter um sonhador novo ali querendo uma novidade dentro usando uma nova tecnologia. E aí ela apenas potencializa Ela é um o potencializador. sonhador. Perfeito. Só que a gente precisa dessas pessoas sonhadoras, do criativo. Isso faz com que a gente se torne diferente. Perfeito. A pessoa tem que ter um pouco de ousadia até certo ponto para pensar diferente, né? É isso aí. Perfeito. Perfeito. E a gente tem também uma visão muito importante que a gente precisa tocar nesse assunto, que é a diferença hoje de grandes empresas da construção civil e aquelas que são pequenas, médias ou os autônomos, né? Hoje, a IA ela já é disponível para todos eles voltado para a construção civil. Sei que tu já comentou da própria ConstruFlow, que já faz sentido. Então, hoje, a mesma gama de ferramentas que atende as grandes, elas também podem atender essa menor escala. Totalmente. Total. De diferentes maneiras, até considerando questão de custos, mas total do tipo, já posso começar talvez em pequenas partes e entendendo o valor disso. Eu acho que o menor leva vantagem sempre da velocidade. Assim, a gente vê por nós, né? A gente é uma empresa Menos pequena, né? São burocracia. 20 colaboradores que basicamente eu, a Mari e o Rodrigo, a gente toma as decisões, né? Então é muito fácil. Então, para mim, o menor sempre leva vantagem em função disso. Eu posso testar, posso contratar o ChatGPT hoje e cancelar amanhã. Dentro de uma grande corporação, e a gente sofreu isso, né? Quando a gente ampliou para a Europa, a pergunta é sempre assim, onde é que está o servidor de vocês? Ah, está nos Estados Unidos, então não contrato. Então, uma grande empresa europeia já não contrata a ConstruFlow porque o nosso servidor é americano. Então, veja essa Criou dificuldade. uma barreira que a pequena não tem. Exato. O pequeno... O e regional aí, não tem. O regional não. O menor já da Europa, escritórios pequenos olhavam, para mim não interessa. Meus dados aqui não vão fazer com que os Estados Unidos invada a Espanha porque eu coloquei 3 projetos meus dentro de um servidor americano, né? Então, o pequeno sempre leva vantagem por causa disso, a velocidade de mudança. Perfeito. Então, sabendo utilizar ou usando, tu consegue usar a IA justamente para competir com os grandes. Isso aí. Total. Diminui um pouco essa distância. Perfeito. Se tornar competitivo. E independente de onde esteja, né? A gente está no interior do Rio Grande do Sul. Pô, hoje a nossa startup é gerenciada do interior do Rio Grande do Sul. Estamos Mundial. Mundial, uma empresa mundial. Então, temos diversos exemplos aqui em Santa Cruz. Então, não existe mais barreira, né? Legal. Não. Acho que a gente conseguiu, durante todo o bate-papo, ter bem claro, para quem conseguiu prestar atenção, de pegar várias dicas, de usar na prática a IA, ferramentas práticas que amanhã a pessoa pode pegar e aplicar. A gente conseguiu detalhar um pouquinho da cultura, de como é que a gente consegue transformar a IA em não algo assustador e que vai tirar o meu lugar no mundo, mas sim como algo que vai potencializar, como algo que é mais simples de começar do que muita gente conversa. E já tem uma visão de futuro de que só vai ficar melhor para quem começar a usar e entender e se potencializar por meio da IA, né? E que ainda assim o conhecimento técnico ele é importante, ele vai fazer parte da construção civil para sempre. Aí a gente está falando de um dos setores mais importantes para a economia de qualquer país, né? E que tem muito a ganhar com a IA. Acho que a gente pode ir para a pergunta final, né, Sim. Carol? O Eduardo colocou muito bem, né, um resumo do que a gente conversou hoje. E uma pergunta que a gente sempre faz agora, para escutar de vocês também, qual seria um único conselho, assim, uma frase, o que vocês poderiam dizer para essa pessoa, para esse escritório, essa construtora, grande ou pequena, para começar?
Tu acabou com essa palavra que eu Comece. diria. Comece hoje. Comece hoje. Não espera amanhã, porque a gente se acomoda. Eu preciso retornar a ligação do fulano, eu preciso resolver isso daqui. E aí vai ficando de lado, não é prioridade. Então, traga como sua prioridade e comece. Né? Sair do conforto, eu acho que é sempre desafiador, mas é importantíssimo. Eu acho que é começar pela principal habilidade que a gente falou de conhecer o ser humano. Conhecendo o ser humano, vocês vão conseguir identificar quem é aquela pessoa apta para conduzir a tecnologia da sua empresa. Eu acho que esse é o principal. A gente conhecer as pessoas que estão trabalhando, ninguém é igual a ninguém. Identificar, então, eu ter capacidade de olhar no olho da pessoa e identificar, pô, a Carol é legal, eu vou pagar o chat GPT para ela. Eu acho que esse é o principal conselho. Comece assim, identifique as pessoas da sua empresa, conheça, seja seu filho, seja sua esposa, seja quem for, mas identifique alguém em volta, caso a pessoa não tenha aptidão ou não queira gastar esse tempo ou ganhar esse tempo, né, buscando novas tecnologias, mas que incentive alguém, que dê tempo para essa pessoa e aí acompanhe. Eu acho que esse é o principal. Porque no final do dia são sempre pessoas lidando com outras pessoas, então é importante a gente nunca esquecer disso. Muito legal. Acho que vocês, como especialistas do assunto, trouxeram justamente esse entusiasmo para o pessoal que está nos escutando, né? Comecem. Isso aí. E aproveite e deixar as redes sociais, tanto pessoais de vocês, quanto da ConstruFlow, como é que o pessoal pode achar vocês. Acho que é bem importante. Vou puxar aqui. Então, ConstruFlow não tem erro. Tanto o Instagram, LinkedIn, YouTube. Só bota lá ConstruFlow que vocês vão encontrar. Eu uso muito o LinkedIn, então Mariana Panitz, P-A-N-T-Z. E Instagram também, Mariana Panitz. As nossas redes sociais da ConstruFlow, eu moro em Santa Cruz, né? Então, quem quiser me procurar, Cícero Salaberry, nas redes sociais, principalmente LinkedIn. A gente gosta muito do LinkedIn, porque é uma rede específica para trabalho, então a gente consegue focar ali. A gente incentiva muito postagens, principalmente da Mari, mostrando, ela palestra bastante hoje para o Brasil, seja em company, seja em grandes eventos. Então, a gente está sempre mostrando as novidades e videozinhos de tudo que a gente está produzindo de novidade ali nas redes, principalmente no LinkedIn. Legal. Show, gente. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo super legal e interessante. Espero que o pessoal consiga aproveitar tanto quanto a gente, né, Carol? Com certeza. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigado.